Eu gostei muito das apresentações que vieram antes de mim e eu acredito que os nossos artigos até chegam a se correlacionar, então eu posso ser até mais sucinta para explicar as coisas que já explicaram antes de mim. Eu sou bacharel em serviço social e mestrando em serviço social na UFRJ, e eu fiz esse artigo com a minha orientadora, professora Lília Angélica da Silva Souza. O título A Arte que Brota da Margem, as produções dos artistas do BXD e da BF, estratégias de resistência e construção de identidade. Esse artigo é uma parte da minha dissertação de mestrado. Eu sou atriz, produtora cultural da Baixada, nascida e criada em Duque de Caxias. Então, a minha experiência empírica e o que eu já havia estudado na graduação me ajudaram a fazer a base desse artigo. Eu inicio falando sobre a linha teórica da pesquisa, que é uma linha decolonial. A gente vai analisar as produções da cultura da Baixada com essa perspectiva não subalternizada, partindo de uma ótica de olhar para o território além dos estigmas que ele tem e as implicações que esses estigmas causam nessas produções culturais, para inviabilizá-las ou para que elas não sejam executadas ou sejam marginalizadas e mal vistas. Eu parto de análise qualitativa, de revisão bibliográfica, a partir da perspectiva decolonial, e o levantamento quantitativo da IBASE de 2015, com os grupos criativos. A perspectiva teórica, com elementos super importantes, a arte, o ativismo e as epistemologias periféricas. O saber, o ser e o poder dialogam com o pensar, a arte e o ativismo, gerando conhecimento tecnológico, interseccional e abrangendo a pluriversalidade. Potencial de transformação societária e reconhecimento da identidade. E também falando da teoria decolonial e a descolonialidade. E essa zona do não ser que o Fanon cita, e uma linha teórica muito importante para mim, como pesquisadora, é sempre viabilizar a produção de vida, principalmente no território, contrapondo a colonialidade moderna, que hoje é expressada quando a gente fala de território, sobre a marginalização dele. E a arte, ela propicia a transformação do homem para o homem total, para além das suas necessidades básicas, para além de um instrumento, para além de opressões sociais que a gente está cerceado. O saber, o ser e o poder é o movimento de se tornar crítico, olhar para a sua realidade e poder construir uma nova narrativa e construir uma nova visão de si mesmo e modificar a história que já é contada. Olhar para os nossos ancestrais e não como perdedores, mas sim pessoas que influenciaram a história e que influenciam o nosso cotidiano e que são fundamentais para o nosso movimento de sobrevivência, ainda mais na questão cultural. Falando da metodologia, mais um pouquinho, né? Debate conceitual, tentando me aprofundar nos conceitos críticos e dialogando entre eles. Falo do Maldonado Torres, Milton Santos, Nelson Bezerra, Lélia Gonzalez, Paulo Freire, vou costurando as teorias deles, trago um mapeamento, identificando experiências e práticas locais, impactos na sociabilidade, avaliando transformações comunitárias e vínculos, e abordando a arte como uma necessidade humana, com dimensão pedagógica e mapeando experiências empíricas na Baixada Fluminense. Que a arte ela é vista muito como supérfluo, como uma coisa que a gente não pode ter. Um artista da Baixada Fluminense nunca tem apoio, principalmente familiar, ele nunca pode ser artista porque esse lugar é negado a ele. Ele tem que se submeter a outras funções porque tem que saciar outras necessidades, sustento da família, e como se a gente não pudesse ser um agente criativo. Abrangendo o território da Baixada Fluminense, falando sobre estigma e realidade, abordando a ideia de Milton Santos de que o território é mais do que uma questão geográfica, é uma ferramenta de dominação. Alguns dados que a Baixada Fluminense tem 2,2 milhões de habitantes, Duque de Caxias é super populoso, é um dos municípios mais populosos. 69% da população é preta e parda e apenas 8,8% tem ensino superior.
E eu me enquadro nesses 8,8% e tenho noção de como é difícil. E quando a gente quer se qualificar, a gente tem que sempre ir para o Rio, para o centro do Rio, e ter a nossa qualificação legitimada. E aonde a gente vem sempre reflete na qualidade do nosso trabalho. E tem muitos relatos a partir do mapeamento também, de pessoas que, não consegui emprego depois que mostrei meu comprovante de residência. Tem muitos desafios no cotidiano, além do estereótipo, da periculosidade, da marginalização, inclusive a partir da mídia, numa questão histórica, que a Adriana também citou. A Baixada também é conhecida como cidade de dormitórios, com poucas ofertas de emprego e serviços, falta de acesso à saúde, educação, transporte público insuficiente, insegurança. Transporte público também sempre acaba mais cedo do que os ônibus do Rio, e a gente tem essa dificuldade de se locomover, ainda mais para artistas, né, que se apresentam em todo o território do Rio de Janeiro. Para voltar para casa, como é que faz? Eu venho descobrir o Nelson Bezerra com o Espírito das Periferias. Quando eu falava que eu estava estudando, muita pessoa me indicou o livro dele, eu comprei, achei perfeito, e se encaixou muito bem com o artigo, que traz a centralidade da ancestralidade e o fator de resistência. A ancestralidade é fundamental na luta e defesa de formas de existir, produzindo a dimensão da comunidade contra o domínio colonial, além da questão simbólica para além da religiosa. Ela se manifesta para sustentar a vida independentemente do vínculo ancestral. Como o Nelson vai trazer que o território da Baixada foi um território ocupado por comunidades quilombolas e indígenas, que hoje quase não existem mais, mas tem muitos resquícios das suas vivências, e como o espírito das florestas se tornou o espírito das periferias, que hoje dá o nosso fomento para a gente conquistar ainda nosso espaço, continuar criando as relações para fortalecimento do território, fortalecimento da nossa saúde mental, da nossa saúde física, e continuar produzindo cultura, que é o fortalecimento que a gente tem para se reconhecer a nossa identidade como seres humanos que têm direitos e não são subalternizados, como tendo a fazer esse movimento por meio da colonização moderna, principalmente por meio do nosso território, para além do racismo e outras opressões sociais. O mapeamento do IBASE, ele traz muitas questões que cercam esses produtores de cultura. Muitos não têm auxílio financeiro, mais da metade, mais de 60%. Não tem geração de renda nas atividades. 58 são mantidos por ações pontuais e doações. É aquilo que a Adriana também falou, né, sobre a questão de que o pessoal trabalha de graça. Trabalha de segunda a sexta, às vezes no CLT, e sábado e domingo está fazendo teatro, está dando aula de teatro, está fazendo cineclube, está fazendo network, ao mesmo tempo fortalecendo o vínculo e tentando resistir, porque não tem muita infraestrutura e não tem muitos lugares para a gente habitar culturalmente. A Baixada só tem 34 bibliotecas, 3 museus, 11 teatros, 3 centros culturais. E a maioria desses grupos tenta ocupar as ruas como estratégia de realização e viabilização. 90% tem questões financeiras, 69% com questões de infraestrutura e 46% tem questões de mobilidade. E, como formas de resiliência, 80% tentam formar redes de suporte, 60% tem atividades como mobilização coletiva, 43% contam com a comunidade. Então, assim, é muito escasso a questão do poder público e o fomento público para esses trabalhadores. E, inclusive, eu venho trazendo questões sobre políticas públicas, que antes da pandemia não havia nenhuma, mas depois com a pandemia foi extremamente agravado, porque essas pessoas iam para a rua, sem poder ir para a rua, como elas iam ganhar o dinheiro, sustento da vida delas, e acabou surgindo auxílios, leis de fomento, como Paulo Gustavo, como Aldir Blanc, mas, ao mesmo tempo, a Baixada ela é afetada por essa designação de fomento, né? Muito pouco vem para a Baixada, mais vai para o centro do Rio de Janeiro. E aí é complicado, porque às vezes, quando vem muito pouco e não dá para fazer um projeto inteiro, sabe? E já falamos de território, já falamos de marginalização, a questão da decolonialidade, os empecilhos, como eles fazem. E aí eu trago a história do Edielio Mendonça,
o inoxidável do Teatro da Baixada. Ele ainda está vivo. Ele foi professor, ele está aposentado, ele foi professor de teatro em Duque de Caxias. E eu conheci a história dele a partir de uma peça de teatro de antigos alunos dele, chamada De Repente 27. E eu conheci a história de Ediele Mendonça e até descobri que eu sou neta de Ediele Mendonça, porque ele foi um dos professores que me deu aula quando eu comecei a fazer teatro. E até depois de publicar o artigo, eu consegui o número dele e conversei com ele para obter mais informações, porque eu descobri que tem um déficit muito grande de registros e preservação da memória da Baixada. Eu consegui documentário, consegui sites falando dele, entrevista no YouTube, mas foi pouca coisa. E descobri uma história muito boa, que ele e o grupo ganharam um prêmio Molière, que era referência na região metropolitana, e não conseguiram buscar o prêmio por causa de questões financeiras. Eles não tinham dinheiro nem para ir ensaiar no Teatro Armando Melo, para voltar para casa. Imagine ir para São Paulo buscar o prêmio, porque naquele ano específico o Teatro do Rio de Janeiro estava em manutenção. E ainda tinham que pagar a vestimenta de gala, eles não tinham dinheiro. E ficaram mal vistos por isso, porque não foram buscar o prêmio. E eu vou trazendo conclusões de que essas gerações estão conectadas. A geração da Ediele é a geração da BF, a geração de agora é a geração BXD. E existe uma admiração mútua e reconhecimento da criatividade como um caráter de sobrevivência e de partilha. Promover vida onde disseram ser um local de terra seca. Existem redes da Baixada, conexões, que às vezes ficam em oscilação, questões da pandemia, ou questões de contato, ou questões de que o pessoal não consegue parar. Como tem emprego, tem muito, não consegue se organizar e é complicado. Mas existe, sim, uma vida contínua dessa arte, de fomento de os que vieram antes estão fomentando o que estão vindo agora. E chegando às conclusões finais, eu queria fazer uma reflexão sobre as potencialidades, né? Sempre visando a produção de vida. E como até o Paulo Freire diz que a gente parte da escassez, mas não se limita a ela. A gente parte da escassez e da pobreza, mas não se limita a ela. Aí eu trago a arte como um instrumento de desmistificar a estética cerceada pela colonialidade de poder. Conquistas coletivas, elas são extremamente importantes para a gente conquistar centros culturais, leis de fomento e incentivo e impactar as trajetórias dos futuros artistas e os que estão agora. A valorização dos trabalhadores é extremamente importante. Os produtores locais, como a Ediele Mendonça, são invisíveis ao poder público, mas valorizados pela comunidade e ancestralidade. E o cenário imagético está sendo renovado ao longo do tempo. A BF avança na construção de uma nova imagem com reconhecida potencialidade cultural e artística. Obrigado, Letícia. Excelente apresentação.